Beleza. Novamente sobre Metal Gear Solid, tá? Eu reagi aqui recentemente a um vídeo que fala sobre que tem muita política atrelada ao Metal Gear Solid 2, né? E achei interessante trazer um novo vídeo sobre Metal Gear Solid 2 especificamente. Canal Gnose Games, não sei, desculpa, não sei falar português. Ele traz aqui a conspiração chamada Metal Gear Solid 2. Vamos ver o que o cabra aqui vai nos dizer sobre este jogo. Metal Gear Solid 2 é certamente um dos jogos mais malucos da história. Uma narrativa surreal, cheia de quebras de quarta parede, Turn the game console off right now. Uma confusão entre fantasia e realidade ao estilo Twin Peaks, uma trama imprevisível cheia de reviravoltas para dar um nó na cabeça do jogador. Consequences of my betrayal. What are you? Ê, Brasil. What the? You're a man? É um game lendário, como nenhum outro. Did you like it? Mas um aspecto que chama a atenção especial é a brincadeira que Kojima faz com o mito moderno que mais aterroriza a cabeça dos pobres cidadãos ocidentais. As teorias da conspiração. Em Metal Gear, os Estados Unidos é controlado por uma elite secreta, Os Patriots. que almejam controlar o mundo inteiro, uma sociedade secreta à la Illuminati. Dada a complexidade da franquia, com conspirações em cima de conspirações, reviravoltas em cima de reviravoltas, You're changing sides now? Change sides? I don't recall saying I was on yours. fica muito difícil de entender o que esse grupo realmente é numa primeira jogatina. To the Patriots. The Lale Nule Low. Mas aí fica a pergunta, de onde o Kojima tirou essa ideia? Será que é só invenção criativa? Tem algum fundo de verdade nessa história? Quem realmente controla os Estados Unidos? Essas perguntas e muitas outras eu tentarei responder neste vídeo. Não se preocupem, as fontes da minha pesquisa estarão na descrição para quem quiser ir atrás depois. Então peguem seu chapéu de alumínio, fechem bem as janelas e liguem os VPNs, pois aqueles que adentram nestas águas podem não voltar vivos. Eu sou Satoru-san e eu nunca cometeria suicídio. E eu serei seu barqueiro nesse mar de mistérios. Vocês gostam de teorias da conspiração? Vamos ver agora. Vou dar aqui. Vamos viajar um Metal Gear Solid 2 começa com uma operação secreta de Solid Snake, Kept you waiting, huh? o maior soldado do governo americano e um herói de guerra. Agora aposentado, Snake montou uma teoricamente o maior soldado dos Patriots, né? O tempo todo sendo manipulado. ONG com seu amigo Otacon para combater a proliferação dos Metal Gear pelo mundo. Otacon recebeu um e-mail que vazava a informação de que a Marinha Americana estaria desenvolvendo um novo modelo de Metal Gear em segredo. Assim, o objetivo de Snake é tirar fotos desse Metal Gear e vazar para a mídia, na esperança de que o escândalo force o governo americano a cancelar o projeto. No entanto, mercenários russos tentam roubar o Metal Gear. Eles estão acompanhados de Revolver Ocelot, antigo inimigo de Snake, que no jogo anterior, Metal Gear Solid de PS1, fazia parte dos terroristas que invadiam a base Shadow Moses. Mas, numa reviravolta surpreendente, Ocelot trai os russos e diz que ele está devolvendo o Metal Gear para os Patriots. O navio que transportava o Metal Gear afunda e Snake supostamente morre. Só que não. Após esse incidente, uma base é construída no local, supostamente para conter o vazamento de óleo do navio. Mas ó não, terroristas de um outro grupo militar americano, que agora se rebelou, chamado Dead Cell, invadiram a base, em aliança com os mesmos mercenários russos que haviam atacado o navio no começo do jogo. Eles sequestraram o presidente dos Estados Unidos e mais outros reféns. Nossa, onde será que eu já vi esse plot, hein? O governo então manda o seu melhor agente para a missão, Solid Snake, quer dizer, Raiden. Raiden? Quem raios é Raiden? Jack the Ripper.
Mas não ainda. Ainda não. Agora, voltando. Pois é, o Snake está, entre aspas, morto. Então tiveram que mandar esse cara aí. Mas logo o jogo começa a ficar maluco. A missão não parece fazer sentido. Muita informação foi escondida de nós. E logo descobrimos que tem algo sinistro por trás desta operação. E tudo parece estar sendo coordenado Pelos Patriots. Mas quem são os Patriots? Finalmente recebemos alguma explicação quando nos encontramos com o presidente dos Estados Unidos. Ele nos diz que eles são uma elite secreta que governa os Estados Unidos pelas sombras. The Patriots. Even I don't know who the actual members are. Are they financial, political, or military leaders? Imagina isso aqui sendo jogado na época de lançamento, 2001, se eu não me engano. Cara, quão louco esse jogo foi para os jogadores. Primeiro que eles não estão jogando com Solid Snake. E segundo, que começa a aparecer os verdadeiros antagonistas da série. Os antagonistas não são Big Boss, não são Ocelot, não são só dos Snake desse jogo, são eles, os Patriots. Que coisa de louco, cara. E tudo feito como se fosse uma teoria da conspiração, cara. Quais são os verdadeiros líderes do mundo, não dos Estados Unidos, do mundo, né? Como o jogador está sendo influenciado pelos Patriots. Isso é muito louco. No one knows who the Patriots really are. Even my instructions come from a cutout. Me diga um jogo, galera, que tenha essa premissa, algo assim parecido hoje em dia. Não existe, né? Até onde eu saiba. Não nesse nível de grandiosidade, de loucura, sabe? Cara, Kojima é foda, meu Deus. All I've been told is that every key decision is made by a group of 12 men, known as the Wise Men's Committee. Your office? The White House? Merely puppets, pawns in a game. O presidente não tem nenhum poder real, muito menos o povo. Na realidade, essa elite quem decide o presidente. E não é o povo que decide quem é um presidente, é essa elite, esse grupo. todas as políticas que ele realiza já vieram prontas. Eles são conhecidos como The Wise Men Committee, o Comitê dos Sábios. Esse plot pode parecer uma invenção, uma coisa que só existe na ficção e na cabeça de conspiracionistas. Ou será que não? Será que não há alguma verdade nessa história? Você que tá me ouvindo, você acha que a democracia é verdadeira? Você acha que o povo manda mesmo? Responde aí nos comentários. A verdade é que esse nome, Wise Man, advém de um grupo real. No livro The Wise Men, Six Friends and the World They Made, Walter Isaacson e Evan Thomas explicam como toda a política americana pós-guerra mundial foi moldada por uma pequena elite de 6 homens, criando instituições como o Banco Mundial e a OTAN, desenvolvendo o Plano Marshall e toda a política da Guerra Fria. Assim, num certo sentido, eles moldaram o mundo. E o mais impressionante é que nenhum desses homens era um político eleito pelo povo. Eles eram funcionários públicos do alto estamento burocrático e do mundo. Alguma coincidência com o Brasil, galera? Um monte de burocratas não eleitos comandando o Brasil? Quantos lugares no mundo existe isso? Você pode imaginar. Do corporativo. Eram 2 advogados, democracia, sei, 2 banqueiros e 2 diplomatas, todos ligados ao centro financeiro de Nova York, Wall Street. Eram eles Dean Exon, Charles E. Bowen, Ade Averill Harriman, George F. Kennan, Robert A. Lovelat e John J. McCloy. Todos eles tinham a mesma ideologia, o internacionalismo liberal, o qual explicaremos mais tarde. Segundo os autores do livro, esses homens, palavras do livro, enquanto indivíduos e ainda mais como grupo, encarnaram aquilo que se tem chamado de o establishment americano. Já ouviu falar do establishment? Aqui no Brasil?
Os grupos ligados a estes homens eram conhecidos também como The Eastern Establishment, o estamento do leste, pois todas essas megacorporações, bancos e investidores que estavam associados com os Wise Men tinham o seu quartel-general, e ainda o tem, em Nova York, mais especificamente na ilha de Manhattan. É lá onde está Wall Street, o Rockefeller Center, a estátua de Atlas e, claro, os... Antes que me acusem de teórico da conspiração, por que não ouvimos as palavras do próprio John McCloy? Quando perguntado se existiria um establishment americano, ele respondeu: sim, é claro, são o Skull and Bone, Groton, esse tipo de coisa. Essa é a elite. Eles invocam uma tradição. Uma alta tradição. John McCloy serviu como secretário assistente de guerra de 1941 a 1945. Quando a guerra terminou, ele foi o alto comissário dos Estados Unidos na Alemanha e ocupou esse cargo até 1952. Ele então serviu como presidente do Chase Manhattan Bank de 1953 a 1960 e como presidente da Fundação Ford de 1958 a 1965. Ele também foi um administrador da Fundação Rockefeller, de 1946 a 1949, antes de assumir um cargo na Ford. De 1954 a 1970, ele foi presidente do Council of Foreign Relations, sendo sucedido por David Rockefeller, com quem ele havia colaborado desde quando presidente do Chase Manhattan Bank. John McCloy, de fato, teve uma longa associação com a família Rockefeller, remontando aos seus primeiros dias em Harvard, quando ele ensinou os irmãos Rockefeller a velejar. Dean Exon era secretário de Estado durante o governo Truman, tendo sido o principal arquiteto da doutrina Truman, que serviu de base para a política americana durante a Guerra Fria. Essa política transformou completamente o governo americano, tendo como principal base o documento NSC-68, promovido por Exon. O documento promovia uma visão alarmista de que logo a União Soviética dominaria toda a Europa e jogaria bombas nucleares em toda a América, a menos que o governo triplicasse o orçamento militar das Forças Armadas. Investisse pesadamente no desenvolvimento armamentício e passasse a exercer o seu poder e influência mundialmente para interferir em outras nações, com o objetivo de, abre aspas, combater o comunismo. O objetivo real nunca foi combater o comunismo, mas sim interferir na política interna de outros países para promover os interesses americanos. Não, nem isso. Para promover os interesses da elite globalista americana associada aos Wiseman e seus valores liberais. O liberal que se diz liberal conservador, ele deixa filha. Bom. O pânico da guerra nuclear, então, foi causado propositalmente pelo governo americano, com uma estratégia de guerra psicológica para convencer a população a aceitar a nova ordem. Estratégia que será reutilizada várias vezes ao longo da história, até Bem recentemente. não é mesmo? Metal Gear está chamando a atenção para este fato, de que já há muito tempo não são os políticos democraticamente eleitos quem controlam o governo americano. Dado esse panorama histórico, ficam mais claros os temas de Metal Gear, a corrida armamentista, a ameaça nuclear e todos os abusos do governo americano que se iniciaram na Guerra Fria. Eles são representados no jogo pela própria arma Metal Gear. O Metal Gear não é só uma arma nuclear, e o Metal Gear Ray que aparece no jogo é claramente um dragão, com asas, cauda e corpo de Wyvern. É um monstro. Ele ruge como um. Ele é a encarnação de todo o mal da guerra, da cobiça e do desejo de poder do homem. A história dos Patriots
exposta pelo jogo, embora cheia de reviravoltas e conspirações ficcionais, não deixa de representar poeticamente essa verdade inconveniente de que a democracia americana, desde o final da Primeira Guerra Mundial, tem sido progressivamente tomada de assalto por uma elite obscura, associada ao estamento burocrático militar e às grandes corporações de Wall Street. De fato, toda a ação de Metal Gear 2 se dá na costa de Nova York, perto de Manhattan, e é em Manhattan que fica Wall Street, sede da elite financeira que define o establishment americano. A batalha final do jogo contra Sólidos ocorre em Manhattan, no topo do Federal Hall, que adivinha, fica em Wall Street. O jogo abre mostrando a ponte George Washington, que liga Manhattan a Nova Jersey. A escolha da ponte provavelmente se dá por causa do nome. Washington foi o primeiro presidente americano. Também Sólidos, vilão do jogo, se chama George e é um ex-presidente dos Estados Unidos. O supercomputador dos Patriots, George Sears, que foi colocado pelos Patriots como presidente e foi retirado posteriormente. se chama GW, que vem de George Washington. Assim como na batalha final, Sólidos cai bem em cima de uma estátua de George Washington. Sendo o primeiro presidente americano, Washington representa aqui o espírito do governo americano, que é um dos temas principais desse jogo. Mais tarde, Raiden descobre que aquela base não foi construída para conter um acidente biológico. Isso era uma narrativa falsa do governo. A base foi construída para guardar Arsenal Gear, uma IA que os Patriots construíram para controlar a internet e censurar toda a informação segundo seus interesses. Mas é só no final do jogo que os Patriots se revelam. A sua IA fala com Raiden. Isso, os Patriots na sua forma de IA. Não a que estava em Arsenal Gear, mas a IA central que fica na Casa Branca. A IA diz que nasceu na Casa Branca há mais de 200 anos, na data de fundação daquele país, e tem seu desenvolvimento até agora. Ela é a encarnação dos valores americanos, e seu dever é proteger a América. Ela alega estar agindo pelo bem de todos. É evidente que não existiam computadores há mais de 200 anos atrás. Assim, temos que supor que essa não é simplesmente uma IA, mas sim uma ideologia. Ideias não têm corpo, elas habitam a cabeça dos homens e são transferidas ao longo de gerações, se encarnando em instituições, ações na história, organizações e pactos internacionais. Todo o movimento na história é, em certa medida, influenciado por algum conjunto de ideias. Uma inteligência artificial é em si mesma uma grande quantidade de dados e processamento de dados. Assim, a analogia entre uma IA e uma ideologia é clara. A ideologia é tal qual uma IA. É como que uma mente sem corpo. Mas que ideologia é essa? O que são esses valores americanos? Para entender melhor, precisamos voltar no tempo, para a fundação dos Estados Unidos. Como explica Tocqueville em Democracia na América, a mentalidade americana sempre foi revolucionária, mas ela era balanceada pelos costumes cristãos, que de certa forma davam os limites para o espírito americano. Assim, no dia em que o cristianismo se enfraquecesse, nada asseguraria. Desse espírito iluminista também advém uma ideia de eficientismo, de que por meio de uma técnica pragmática e imparcial seria possível de se promover o progresso social e o desenvolvimento da nação. É o ideal da tecnocracia. Embora os Founding Fathers se opusessem ao governo diretor, o pragmatismo sempre fez parte da mentalidade americana. Os Founding Fathers acreditavam que o cristianismo era importante, não por ser a religião verdadeira, mas porque era útil para manter a ordem no Estado e espalhar bons valores aos cidadãos. Essa visão utilitária da religião, essa crença de que o homem, por meio da razão, poderia se governar sozinho, estão em linha com os ideais iluministas, e já preconizam a ideia de uma elite diretora, que irá desenhar a sociedade conforme o seu ideal pessoal de ordem e progresso. A ideologia substitui a religião. Mas Metal Gear coloca que a elite dominante teria se formado ao final da Primeira Guerra Mundial. Esse período é quando, no mundo real,
se deu a gênese dos internacionalistas, precursores do globalismo. Os internacionalistas eram um grupo que serviu como brain trust do então presidente Woodrow Wilson, estando por trás da fundação da Liga das Nações, a antecessora da ONU. Essa ideologia internacionalista, que buscava espalhar o modelo da democracia americana pelo mundo, quebrar todas as barreiras locais e unificar o mundo sobre uma única ordem, era interesse direto de grandes bancos internacionais de Wall Street e das suas grandes corporações. Esse grupo internacionalista, do qual os Wiseman faziam parte, herdou do iluminismo o pragmatismo, a ideia de uma elite diretora tecnocrata e eficientista. Eles se achavam no direito de dirigir o mundo, tendo em vista uma sociedade pragmática baseada na razão, isto é, em códigos burocráticos insensíveis às culturas e tradições locais, que eles planejavam implementar mundo afora, usando a máquina de guerra americana, gestada pelo NSC-68, como braço armado para impô-la à força. Daí entendemos porque os Patriots são representados por uma IA, uma máquina que não gerencia com base em partidos políticos, mas um ideal frio de eficientismo pragmático. Eles se julgam no direito de governar o mundo e decidir o que é certo e errado, pois em tese seriam imparciais, detentores da razão e da técnica. Outro aspecto importante sobre os Patriots é seu objetivo de censurar a internet. Right. You seem to think that our plan is one of censorship. Are you telling me it's not? Quem é que hoje quer a regulação das redes, hein, galera? Sabe dizer? Com o fim da Guerra Fria, não havia mais ameaça vermelha para se enfrentar, mas o complexo industrial militar e seus asseclas burocratas não queriam se desfazer de seu poderio, das verbas enormes para investimento em defesa, dos contratos superfaturados, do aumento da burocracia e do poder estatal sobre o cidadão, enfim, do projeto globalista de expansão do mundo Livre. Just look at the strange juxtapositions of morality around you. Billions spent on new weapons in order to humanely murder other humans. Assim, precisava-se de uma nova desculpa, de um novo inimigo. A resposta apareceu no dia 11 de setembro de 2001, dando início à Guerra ao Terror e às várias aventuras militares americanas no Oriente Médio. É aí que Metal Gear começa a se mostrar um jogo profético, já que o ataque ocorreu em meio à produção do jogo. Mas além disso, o governo americano, sob o controle da NSA, passou a usar técnicas de espionagem desenvolvidas ao longo da Guerra Fria em seu próprio povo. Com o desenvolvimento da internet, agora o governo poderia espionar os cidadãos um por um, além de, claro, os diversos líderes e pessoas importantes de vários países mundo afora. Metal Gear previu perfeitamente esse cenário. A IA dos Patriots, já em 2001, tratava-se de um programa de espionagem em massa da população. Mas além disso, a IA dos Patriots também tem como objetivo filtrar a informação, isto é, censurar a informação, para garantir o controle da narrativa, que ela descaradamente nega a se chamar de censura, mas sim de criar contexto. A IA é hipócrita. É foda, mano. You're being silly. What we propose to do is not to control content, but to create context. Create context. The digital society furthers human flaws and selectively rewards development of convenient half-truths. Assim como fazem os governos atuais em nosso tempo, os Patriots acusam qualquer opinião que vá contra eles de ser fake news, que deve ser censurada pelo bem da humanidade. Caralho, mas a mano, verdade que que eles loucura. defendem é ela mesma uma narrativa ideológica, um projeto tecnognóstico que acredita promover a evolução da humanidade, adotando teorias de darwinismo social, onde a cultura, aqui vista sob a ótica da teoria de Richard Dawkins, do gene egoísta, da cultura como meme. The DNA of the soul. Um equivalente ao gene para as ideias, que deve esta ser promovida e gerenciada de forma centralizada, com o objetivo de guiar o homem para um novo patamar de existência. Ela é uma ideologia, aliás, tosca, baseada em uma transposição imprópria da biologia para a cultura. Jack, listen carefully, like a good boy. The mapping of the human genome was completed early this century. As a result, the evolutionary log of the human race lay open to us. We started with genetic engineering, and in the end, we succeeded in digitizing life itself.
But there are things not covered by genetic information. What do you mean? Human memories, ideas, culture, history. Genes don't contain any record of human history. Is it something that should not be passed on? Should that information be left at the mercy of nature? Um materialismo pobre e uma confusão entre evolução biológica e evolução social e moral. Obviamente não há paridade entre as duas coisas. Afinal, um animal se tornando mais apto para sobreviver em um certo ambiente nada tem a ver com uma cultura desenvolvendo o conceito de liberdade e direitos humanos, ou uma sociedade reduzindo a pobreza e diminuindo o desemprego. Outro ponto que a IA faz para defender a censura é o de que a sociedade está cada vez mais se dividida em bolhas, pois cada um aceita apenas as meia-verdades que já concorda, e assim a verdade de fato nunca prospera. Esse problema é outra questão visionária apontada pelo jogo. De fato, cada vez mais a sociedade moderna se divide e se aliena na era da informação. A questão, no entanto, é se a internet é de fato a principal causa do problema ou apenas mais um meio de sua expressão, pois a divisão da sociedade é também consequência da erosão das antigas instituições, dos antigos meios de transmissão de cultura, como a família, as tradições, a religião e as hierarquias locais. Todas têm sido enfraquecidas desde muito antes da internet. Já eram atacadas pelos iluministas e mais tarde pelos internacionalistas. Dividir para conquistar. Pois a promoção da nova sociedade exigia que as antigas tradições caíssem. Com a queda das antigas fontes de cultura e o aumento do individualismo, é consequência natural que os homens se isolem e que as ideias mais tresloucadas ganhem força. No fim, os Patriots querem dar a solução Nossa, essa axé é uma tapada, meu Deus do céu. para um problema que eles mesmos causaram. E a solução é dar a eles o controle total do mundo, que era o seu objetivo desde o início. Que conveniente, não é mesmo? A IA dos Patriots é também um representante da própria burocracia estatal que governa Washington, como já expusemos anteriormente. Com o papel exponencial do Estado moderno, com uma regulação cada vez mais minuciosa da vida do cidadão, a burocracia precisa crescer em igual passo. Como revela Tocqueville em Democracia na América, a tendência do Estado moderno é crescer, aumentar cada vez mais o seu controle sobre o cidadão, um controle este nunca antes visto na história. O Estado nunca foi tão poderoso quanto é agora. Não tem como gerenciar um sistema tão grande sem uma miríade de burocratas para fazer o trabalho de escritório. E a gente está vendo aqui no Brasil o quanto o Estado ele é poderoso, o quanto ele maltrata o cidadão comum. A gente vê isso no dia a dia, tudo mais caro, segurança não existe, serviço de saúde pública é pífio. Isso significa, no entanto, que o poder executivo estará refém de uma fila de intermediários. Como explica Taylor Gatto, o grande complexo burocrático e a miríade de informações que correm nas operações, tanto das empresas quanto do Estado, são inacessíveis para um único ser humano. A burocracia ganha vida própria, demandas próprias, as quais mesmo o presidente da corporação não pode se negar, pois ele depende da burocracia para poder governar. Assim, os burocratas são tanto senhores quanto escravos. Ao mesmo tempo, comandam a burocracia e são comandados por ela. Suas decisões são limitadas por outros. E no fim, o resultado final é uma máquina sem face. Um sistema que opera apenas em vista de sua própria autopreservação e proliferação. É por isso que Metal Gear representa o governo americano como sendo uma IA. A burocracia do Estado moderno é um sistema não humano, que não é realmente comandado por ninguém e funciona mais como uma máquina do que qualquer outra coisa. Nós já somos governados pelos robôs. Não há necessidade de revolução das máquinas, pois quem nos reina são os sistemas. Ela opera pelos princípios evolutivos básicos: sobreviver e procriar. Isto é, preservar o seu controle sobre o povo e expandir cada vez mais o seu poder. Ainda haveria muito para se falar. Por exemplo, sobre a revelação de que todo o jogo era na verdade uma simulação, um experimento social dos Patriots. Mas esse vídeo já está gigantesco e eu já falei demais.
em todos os sentidos da palavra. Além disso, Metal Gear é um jogo que possui várias camadas. Não é só uma crítica ao Estado americano pós-Guerra Fria. Há outros temas correndo em paralelo. O tema da identidade humana, se há verdade ou se é tudo ilusão e narrativa. Os dramas da sociedade e da informação após o advento da internet. A passagem de tradição e cultura para uma nova geração. Uma meta-narrativa sobre a própria criação de videogames. O surrealismo, o limiar entre o sonho e a realidade. E assim por diante. Se você gosta de temas de conspirações e maracutais do governo americano, assista o nosso vídeo sobre Echo the Dolphin, onde revelamos que o jogo foi inspirado num experimento secreto da NASA para conversar com golfinhos, tendo em vista dialogar com alienígenas. Inclusive, o próprio Carl Sagan participou do experimento. Sim, o Carl Sagan tentou conversar com o golfinho. E, aliás, o golfinho roubou a namorada do Carl Sagan, né? O cara foi cornado pelo golfinho. Clique no card e você vai saber tudo sobre esse caso maluco. E é isso. Com certeza traremos mais vídeos de Metal Gear no futuro, tratando destes e de outros temas. Mas até lá, fique no aguardo. Valeu, Agente Smith. Tamo junto. Smith, abraço. Tá aí, excelente vídeo do canal Nose Games, a conspiração chamada Metal Gear Solid 2. É um jogo que você tem que jogar, não apenas por ser Metal Gear, mas por toda a mensagem que ele traz, cara. Muito bom vídeo.